com a volta dos jogadores, volte a ter esse desequilíbrio, né? Porque o que o Rogério está fazendo agora, como você não tem esses jogadores, então você acaba segurando um pouquinho mais, até mesmo pelas características, né? Você tem o Isla, que é um jogador que passa bastante, lá direito hoje joga o Mateuzinho, né? Você tem o Pedro que não está jogando, por exemplo, o Everton Ribeiro é um cara que te dá uma segurança por dentro, né? Ele fecha, mas só que aí o Isla passa. O Arrascaeta é um cara com a bola nos pés fantástico, mas não tem o mesmo poder de marcação. Então, assim, em alguns aspectos, com esses jogadores, você cria um determinado desequilíbrio, né? Porque você privilegia a posse de bola, a possibilidade desses caras definirem o jogo a todo instante. Então agora, quando você não tem, você começa a armar a equipe de uma outra forma, porque você não tem essa qualidade, você tem outras características, e essas características te trazem uma determinada segurança na defesa, né? Não é nem na defesa, eu acho que é o equilíbrio, defesa, meio campo e ataque. Você tem muito mais um time com uma menor qualidade, muito mais trabalhador, vamos dizer assim, um time que consegue, que tem as duas funções na cabeça, né? Então isso dá para o Rogério... não abre mão, né, Zé, da característica de ter a bola. Isso, né? Você dá para o Rogério essa possibilidade de jogar com e sem a bola, né? Porque o time do Flamengo é um time muito bom tecnicamente. Acho que a gente até comentou aqui um dia que o problema do Flamengo não era com a bola nos pés, o problema do Flamengo é quando o Flamengo perdia a bola, porque aí era um time que estava desequilibrado. Então o Rogério, com a ausência desses grandes jogadores, com outros jogadores, ele adquiriu outras características que trouxeram para o Rogério, agora nesses jogos, o equilíbrio necessário para não tomar gol, né? Então eu acho que é isso. A tendência é que o Rogério acerte o time e esse time vá sozinho, viu, Dani? Oi, Calçade. Mas é outro Flamengo esse que tá jogando, né? Por exemplo, a última partida, né? Aquele time vai Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, tinha o Diego e o Gerson, mas a partir daí, Zé, era uma linha, era uma trinca de velocidade, né? Que tinha Vitinho, Bruno e o Michael. Que tá, Vitinho, tá aqui, Bruno Henrique, Michael, Muniz. Então, esse trio é muita velocidade. As beiradas, onde está o Vitinho, a Arrascaeta, onde está o Michael no nosso quadro, joga o Everton Ribeiro, são jogadores de muito mais controle, passe, uma visão mais ampla do campo e que tem gol, vão para dentro. O Everton faz muito bem essa diagonal, canhoto, da direita por dentro, trabalhando ao lado de Gerson, aproximação de Arrascaeta, e aqui o Michael já é outra característica, e o Vitinho também, assim como o Bruno. Então é um Flamengo diferente. E outra, nesse cenário aí, se você ainda tirar o Gerson, que o Gerson tá saindo, vai embora a qualquer momento, muda totalmente o Flamengo, não é? Então é um Flamengo que talvez a gente encontre, não vai sair a Arrascaeta nem o Everton, mas é um Flamengo também que a gente sabe como começou o Brasileirão. Vamos ver como ele termina, porque pode mudar um pouquinho a característica e durante a Copa América vai ser assim. Aí, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de uma coisa que me chama a atenção nesse aspecto que o Calçade trouxe. Eu vou falar já do Bruno Henrique, né, para perguntar também, quero ouvir vocês se ele tá jogando igual de 2019 ou não, mas diante do que o Calçade do que o Zé colocam, a grande crítica ao Rogério esse time só tem jogador bom, ele não consegue mudar as peças e fazer o Flamengo regular, competitivo e bom na defesa. Essas coisas estão caindo um pouco por terra, né? Porque muda essa maneira de jogar, a defesa tá ficando mais sólida, tá na hora da torcida do Flamengo dar uma revisada nessa pegada de pé que dá no Rogério ou ainda não? Ah, não tá dando pra ouvir, Pedro. Eu tô te ouvindo aqui no Discord, mas o teu áudio não tá chegando no ar. Vamos ver o que aconteceu aí com o teu Live U e a gente já retoma esse raciocínio. Então, vou batendo papo com quem tá aqui, né? Vocês três meninos. Quero saber o que vocês pensam em relação a essa questão do Rogério e vamos juntar o Bruno Henrique também nessa conversa pra já pensar se ele é quem faz a diferença também estando nesse time ou não. Vai você, Zé, e aí o Calça já vai na sequência.
Não, eu acho que o Bruno Henrique ele é um cara fundamental para essa equipe do Flamengo, né? Outro dia o Flamengo entrou com 4 meias e sem o Bruno Henrique e teve uma dificuldade enorme para poder jogar. Uma Libertadores, enorme. Porque o Bruno Henrique é o cara que dá amplitude, né? Essas coisas que o pessoal fala hoje, é o termo, né? Dá amplitude, abre a equipe adversária, coloca velocidade e tal. Mas se você observar, o Bruno Henrique é o cara que cria esse espaço, né, que justamente dá velocidade para a equipe do Flamengo. Quando você tem 4 meias, é aquele time que toca a bola de um lado para o outro, é um time muito mais técnico, paciência e tal, mas não tem essa velocidade. Então o Bruno Henrique, mesmo não vou dizer em má forma, mas não jogando aquele futebol que foi de 2019, é fundamental para esse Flamengo. É fundamental para ele poder quebrar as defesas, né, as linhas de marcação, puxar contra-ataque. O Arrascaeta é bom, o Everton Ribeiro também são jogadores sensacionais, mas na hora de puxar um contra-ataque, você não pode contar com esses dois. Se você contar com o Bruno Henrique, é muito mais fácil e muito mais perigoso. Então ele é um jogador fundamental para o Flamengo. A gente fala do Arrascaeta, fala do Everton, mas cada um tem um percentual de importância nesse grupo. Em determinados momentos, por conta do adversário, o Arrascaeta vai ser fundamental. Em outros momentos, com outros adversários, o Everton. E em outros momentos, o Bruno Henrique. Então, se você tiver os 3 juntos, é difícil de segurar, mas o Bruno Henrique é fantástico. Como jogador, eu gosto bastante dele. Olha aqui, a macumba do Zé é boa, hein? O Zé Elias conseguiu derrubar o Pedro Ivo e o Breiler Pires ao mesmo tempo. Voltei. O Pedro tá aí voltando, tá conseguindo. Ele derrubou os dois, rapaz. Eu tô aqui, voltei, hein? Aí, agora... Voltou, Pedro? Então ó, o Breiler também voltou. A macumba do Zé é boa, rapaz, dá até música. Ô Pedro, retoma então o teu raciocínio e vamos batendo papo aí pro Calçade entrar também, pro Breiler falar. Quero ouvir vocês em relação a essa paciência da torcida com o Rogério e o Bruno Henrique junto. Vai, Pedro. Ainda que não seja uma constante, eu concordo absolutamente com quase tudo que o Zé falou sobre o Bruno Henrique. Acho que passa muito pelo que ele falou. Mas são 5h58, a gente ainda tem mais 1 hora de programa, dá tempo de discordar bastante. Sobre o Rogério que eu vinha falando, acabou que o sinal caiu, o som caiu, a gente pede desculpa ao fã de esporte, mas ainda estamos aqui em home office. O que eu falava, Dani, você perguntava sobre a desconfiança que paira sobre o trabalho do CN, e eu acho sinceramente que isso muito dificilmente em algum momento vai mudar no cenário do Flamengo, de torcida, de pressão interna, de tudo, porque eu acho que tem uma coisa que nunca foi exatamente uma química perfeita, esse namoro desde o início. Ele pode ganhar um título brasileiro, ele pode ganhar um título estadual, ele pode vir a ganhar mais algum título esse ano, que eu acredito que vai acontecer, mas tem sempre um ar de desconfiança, sabe? Um ar de que o torcedor queria um algo a mais, uma memória afetiva, não adianta, a gente não quer comparar, mas está sempre, sabe, por ali aquela nuvem ali, aquela sombra do Jorge Jesus, que fica sempre aquela coisa no imaginário. Olha como a gente jogava em 2019, a gente ainda não consegue repetir, olha essa zona defensiva que era mais organizada, por enquanto ainda não passa tanta segurança, por mais que esteja melhorando. Então tem sempre um ar de questionamento, porque estabeleceu-se uma régua ali em 2019 que beirava a perfeição. Então tudo que vem depois, que tem alguma brecha para algum tipo de situação de reclamação e de questionamento, o torcedor está quase sempre falando: mas esse treinador aí também, mais o Domi também, hein? Mais o Rogério também, hein? Mais o próximo que vier também, vai ter sempre uma situação ali parando. O torcedor do Flamengo, exigente que é, com o clube do jeito que está, com o elenco que tem, ele não admite nada menos do que 2019. Tá certo, é da parte dele. Ele quer sempre algo beirando a perfeição e aquele futebol jogado. Só que tem outras maneiras de você conseguir ali manter esse nível de competição, como o Flamengo vem mantendo. O Flamengo é postulante, favorito e primeira prateleira de todos os torneios que joga, de uma outra situação. O Rogério teve que chegar, corrigir uma situação aqui, outra ali, tentou dar um jeito numa defesa, depois teve problema com bola aérea, depois tentou consertar o meio de campo, coloca o Diego por ali, recua o Arão. Ele tem algumas digitais que ele gosta de ter no seu time. Em alguns momentos peca, como todo mundo. A gente peca aqui comentando, o torcedor peca também no trabalho dele, só que eu acho que tem sempre uma nuvem ali de uma sombra que o torcedor não admite nada menos que a perfeição. E acho que isso, querendo ou não, vai o prejudicar. Tem momentos, é igual relacionamento, Dani. Tem momentos de lua de mel, tem momentos de questionamento. O Rogério vai sempre viver esses altos e baixos no Flamengo. A meu ver, é difícil mudar. E acho que esse jogo do final de semana contra o Red Bull é uma baita de uma oportunidade para mim, 2 dos melhores times, 2 dos melhores
jogos praticados no Brasil nesse momento, é uma baita oportunidade para dar aquela aquecida na relação, conseguir uma vitória, sabe, espantar qualquer tipo de questionamento, sinalizar que está indo no caminho certo, especialmente um teste defensivo para a equipe do Flamengo, que vamos colocar à prova esse tanto de jogos aí sem sofrer gols. Então acho que está sempre oscilando essa relação.